aula. E, logicamente, jovens, eu vou começar a nossa aula dizendo para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos, nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física. Jovenzinhos, espero que estejam todos bem, que estejam todos realmente ficando em casa, tomando as providências e os cuidados que estão sendo indicados aí. Tá bom? Se Deus quiser, logo, logo tudo isso passa e nós podemos brincar presencialmente lá na escola com a nossa querida física. Beleza? Jovenzinhos, para a aula de hoje, eu quero fazer alguns exercícios com vocês sobre geradores. Então, na última aula, eu já passei para vocês alguns vídeos que eu gravei, né, uma aula falando sobre geradores e uma fazendo exercícios, indiquei também alguns links para vocês. Tudo isso para fortalecer esse conceito de geradores para vocês, tá bom? Então, hoje eu quero finalizar com mais algumas coisinhas que ainda falta para nós fecharmos esse tópico aí, tá bom? E eu quero começar, jovens, falando com vocês sobre potência. Na última aula que nós tivemos presencial, ou na penúltima aula presencial, eu cheguei a falar com vocês sobre potência. E nós vimos que a potência aqui na elétrica ela pode ser representada por três equações. Pode ser π, potência corrente vezes tensão. Pode ser a π, potência resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou pode ser o por, potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Então, qualquer uma das três equações você pode usar, tá bom? Agora eu quero pensar nessas aplicações de potência em geradores, tá? Então, se eu falo de um gerador, como que eu penso na potência desse gerador, tá bom? Essa é a nossa discussão agora. Jovens, pense o seguinte: o gerador ele produz uma FEM máxima, uma tensão máxima, que é a FEM, porém perde um pouco dessa tensão nele mesmo, e o resto que sobra é a tensão U que vai para o circuito. Então eu posso dizer que a potência total que o gerador produz está associada à FEM que ele produz. FEM é tensão. Então eu posso dizer que vai ser a FEM vezes a corrente, P. Porém, ele perde um pouco da tensão que ele produz nele mesmo. É uma potência que nós chamamos de dissipada. Então, vem para cá, PD, potência dissipada. E a potência dissipada, ela ocorre aonde? Na resistência interna, no Rzinho. Então, eu posso dizer que vai ser a resistência interna I vezes a corrente ao quadrado. Então, ó, essa aqui é a potência útil. Essa aqui é a potência dissipada. E eu posso pensar, perdão, Jonas, essa primeira é a potência total, né? PT. Potência total. E eu posso pensar na potência útil que vai para o meu circuito. Ele produz uma certa quantidade, dissipa um pouco nele mesmo, e o que sobra é a minha potência útil. E a potência útil está associada à tensão U que vai para o circuito. Então, ela vai ser Q. Essa é a potência útil para o meu circuito. E nós podemos combinar essas três potências através de uma equação. Nós podemos dizer que a potência total ela é a potência útil mais a potência dissipada. Beleza? Então, nós temos essas relações aí para potência total, dissipada e útil e a relação entre as três potências. Jovens, vejam o que eu estou falando para vocês, hein? Isso aqui tudo é para gerador, tá bom? Gerador. Se eu penso num resistor, eu posso usar qualquer uma dessas três, depende das informações que eu tenho. Pensando em gerador, se ele fala potência útil é essa, potência dissipada é essa, potência total é essa, potência dissipada é essa e potência útil é essa última aqui. Beleza? A soma da útil com a dissipada fornece a potência total do teu gerador. Beleza? Então, isso eu queria retomar com vocês aí, que já foi falado em várias aulas, mas que é um conceito bastante importante que eu não tinha trabalhado com vocês ainda, potência para gerador. Beleza? Dito isso, jovens, nós vamos brincar com exercícios. Vamos lá. O
primeiro exercício que a gente vai fazer é da página 103, o exercício 5. Então, peguem os livros de vocês aí e ele vai tratar justamente essa relação de potência dissipada, total e útil. Página 103, o exercício 5. Então, diz assim o enunciado, ó. Uma bateria de automóvel que possui força eletromotriz de 10 volts e resistência interna de 2 ohms é atravessada por uma corrente de 1 ampere. Nessa situação, determine, letra A DDP nos terminais da bateria. Bom, me deu várias informações, jovens. É uma FEM que produz tanto valor de tensão, tem uma resistência interna, está passando corrente. Aí nós temos que lembrar da equação do gerador, né? O que nós sabemos? Eu sei que a tensão U que vai para o meu circuito é a FEM produzida pelo gerador menos o que ele perde nele mesmo, que é a resistência interna vezes a corrente. Então, nós podemos dizer que essa tensão U vai ser a FEM, que ele disse para nós que é de 10 volts, menos a resistência interna, que é de 2 ohms, vezes a corrente, que é 1 ampere. Portanto, 2 vezes 1 vai dar 2, 10 menos 2, 8. Então, a tensão aplicada no nosso circuito tem uma intensidade de 8 volts. Simples assim, jovenzinhos. Então, só para vocês relembrarem, falou de gerador, tem a equação específica de gerador. FEM é a tensão máxima que o gerador produziu, U é o que ele mandou para o circuito. Aí vem a letra B, jovens. Na letra B, ele pede a potência útil fornecida ao circuito. Então, a potência útil, PU, é a corrente vezes a tensão. Bom, a corrente eu vi que é 1 ampere e a tensão eu acabei de calcular, são 8 volts. Então, eu posso dizer que a minha potência útil é 1 vezes 8, que vai dar 8 watts. Galera, fiquem espertos aqui, hein? Tensão, FEM, diferença de potencial, é medida em volts. Potência, não importa se é potência elétrica, mecânica, potência ela vai ser medida em watt. A unidade de medida é W. Então, cuidado para não confundir. Então, potência útil, 8 watts. Na letra C, jovens, ele pede para nós a potência dissipada internamente, a potência dissipada na resistência interna. Então, a potência dissipada vai ser R vezes I ao quadrado. Resistência interna é 2, a corrente é 1. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Portanto, a potência dissipada vale 2 watts. E, finalmente, na letra D, jovens, ele pede para nós a potência total fornecida. Jovens, nós vimos que a potência total ela é a soma. É a potência útil mais a potência dissipada. Portanto, 8 mais 2, nós vamos ter uma potência total de 10 watts. O que faz todo sentido. Ó, pensem comigo. Ele produziu 10 watts de potência, perdeu 2 watts nele mesmo, e o que sobrou são os 8 watts, que é o que foi para o circuito. Beleza? Então, matamos aí o exercício 5 da página 103. Se quiserem perguntar algo, mandem aí. Vou dar 2 segundos para vocês postarem algo no chat, senão eu toco o barco. 1, 2. No dúvidas. Vamos para o próximo exercício, então, jovens. Se aparecer alguma coisa, pode mandar aí depois, não tem problema. Exercício 12, da página 105.
Então, vamos lá? Diz assim o enunciado do exercício 12. Ó. A figura a seguir nos mostra 3 pilhas, cada uma delas de força eletromotriz 1,5 volt e resistência interna 1,5 ohm, associadas em paralelo e ligadas a um resistor de 9,5 ohms. Determine, daí ele pede a força eletromotriz e a resistência interna da pilha, equivalente, a intensidade da corrente elétrica através do resistor e a intensidade da corrente elétrica através de cada pilha. Então, jovenzinhos, ele quer várias informações aí. Porém, antes de começar a pensar em tudo que ele pediu, eu quero conversar com você sobre associação de geradores, porque nós também não conversamos, sobre isso, foram só nas aulas que eu indiquei para vocês dos links. Jovens, sempre que nós tivermos associação de geradores, e os mais comuns para o nosso dia a dia são as pilhas, nós vamos ter uma FEM que vai ser constante. Ele falou para nós aí que cada pilha tem 1,5 volt de FEM e tem que ser constante, jovens. Por quê? Porque se eu tivesse aqui 1,5 volt, 2 volts, a pilha de tensão maior ia fornecer energia para as pilhas de tensão menor. Ou seja, ao invés de elas funcionarem como gerador, elas iam roubar a energia daquele de tensão maior. Então, é fundamental sempre que num gerador, uma associação de geradores, nós tenhamos geradores de mesmo valor de tensão, tá bom? Então, numa associação de geradores, a FEM equivalente é o valor da FEM que repetiu. Portanto, 1,5 volt. Beleza? Você está pensando, mas professor, não faz sentido. Por que alguém vai usar 5 pilhas num dispositivo se vai ficar tudo em paralelo e a tensão vai ser a mesma? Pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. A explicação vem agora. Ele pede também a resistência equivalente. Jovens, é como se nós tivéssemos aqui 3 resistores associados em paralelo. Na associação em paralelo, a resistência equivalente é a soma dos inversos, né? 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Porém, vou ensinar um macete para vocês. Quando nós tivermos uma resistência que se repete, eu posso dizer que a resistência equivalente é o valor da resistência que repete, dividido pelo número de vezes que ela repete. Então, para esse exercício, a minha resistência equivalente vai ser o valor do R que repetiu. O R, ele disse para nós que é 1,5 ohm, dividido pelo número de vezes que ele repetiu, que é 3, né? 3 vezes. Então, a nossa resistência interna passa a ser 0,5 ohm. Olha que interessante. Se a resistência total acaba diminuindo, eu estou perdendo menos energia dissipada nesse dispositivo. Então, associar geradores em paralelo me faz perder menos energia na dissipação. Beleza? Essa é a vantagem da associação em paralelo. Beleza. Matamos a letra A. Ele cria tensão, tá aqui, e resistência equivalente. Fechou. Na letra B, ele pede a intensidade de corrente elétrica através do resistor. Bom, ele quer a corrente elétrica através deste cara aqui, ó, desse resistor. Jovens, para calcular essa corrente elétrica, eu vou usar a equação do Paulet. Eu sei que a corrente vai ser a FEM dividido pela resistência equivalente dos resistores do circuito, mais a resistência equivalente do meu gerador. Qual é a FEM total? 1,5. Qual é a resistência equivalente? Jovens, só tem um resistor R. Então, ele é o próprio resistor equivalente. Então, é 9,5. Quanto que é a resistência equivalente da resistência interna? Calculamos aqui em cima, 0,5. Então, vai ficar 1,5 sobre 10. Portanto, essa corrente que passa no circuito é de 0,15 ampere. Então, FEM equivalente 1,5, resistência equivalente 0,5, corrente total 0,15 ampere. E aí vem a letra C, que ele pede a intensidade da corrente elétrica
através de cada pilha. Jovens, essa é moleza. Porque pensem comigo, a corrente que passa aqui nesse resistor é a soma da corrente que saiu de cada gerador, né? Então, sai uma corrente aqui do gerador 1, do 2 e do 3, e elas três juntas dão a corrente total, que é 0,15. Como os três geradores são idênticos, a corrente vai se dividir de igual forma para os três. Então, eu vou ter 0,05 ampere de corrente em cada gerador. E aí, se eu somo 0,5 com 0,5 com 0,5, eu tenho 1,5 total que chega no meu resistor. Ou seja, cada gerador produz 0,5 ampere de corrente elétrica. Somando a corrente dos três, eu tenho o 0,15, que é a corrente total. Olha? Então, na letra C, 0 e, vou chamar assim, ó, IG, que é o I do gerador individual, vai ser 0,05 ampere. E, jovens, no gabarito de vocês, eu acho que está errado, tá? Pelo menos no meu estava errado. Lá está 0,02. Não tem como ser 0,02, porque a soma da corrente de cada gerador tem que ser a corrente total, que é 0,15. Beleza? Então, pode arrumar no gabarito aí 0,05 ampere. Beleza? Dúvidas, 3 segundos para vocês mandarem. Vai lá. Beleza. Sem perguntas, nós vamos para o último exercício, jovens. O último exercício é um pouquinho mais longo. Não porque a matemática dele é difícil, a matemática é simples. Mas tem vários raciocínios que você precisa usar para conseguir resolver, tá bom? Então, vamos lá. É o mesmo, página 105, só que agora o exercício 11. Então, vamos lá. Diz assim o enunciado do exercício 11, jovens. No circuito esquematizado, temos uma bateria de força eletromotriz E, 6 volts, e resistência interna 0,5 ohm. Já vou anotando essas informações aqui. Ó. Então, FEM é de 6 volts e a resistência interna é de 0,5 ohm. E 3 resistores de resistência R1 igual a 30 ohms, R2 igual a 10 ohms e resistência R3 igual a 2 ohms. A corrente elétrica em amperes passando por R1, então ele quer a corrente no resistor 1, e a potência em watts dissipada no resistor 2, então ele quer a potência dissipada também em 2, valem respectivamente. Então, ele quer corrente que passa por aqui, ó, no resistor 1 e a potência que vai ser dissipada aqui no resistor 2. Beleza? Jovens, para fazer esses cálculos, eu preciso conhecer a corrente total que passa no circuito, preciso conhecer a corrente que passa em cada um deles, preciso saber a tensão distribuída em cada terminal. Então, eu vou usar um raciocínio que eu acho que é mais fácil a lógica. Não é o mais curto, mas a lógica é mais fácil.
Porém, para esse exercício, tem mais de uma resolução possível. Então, se você já fez, talvez você fez diferente da forma que eu vou fazer aqui, não tem problema. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, jovens, é calcular a corrente total que passa nesse circuito. E para isso eu vou usar a equação do Paulet, que é a corrente total, é a resistência equivalente, mais a resistência interna no denominador, dividindo a FEM. Bom, FEM, eu sei resistência interna, eu sei, o problema é a resistência equivalente, que eu não tenho. Então, primeira coisa, jovens, que eu vou fazer, calcular essa resistência equivalente. Tá? Eu vou ter aqui, ó, dois resistores associados em paralelo, e o resultado dos dois está em série com esse R3. Então, ó, na associação em paralelo, a resistência equivalente, ela é a soma dos inversos, né? Mas eu vou ensinar mais um macete para vocês aqui, ó. Quando eu tiver dois resistores apenas, eu posso falar que a resistência equivalente vai ser o produto dessas resistências dividido pela soma dessas resistências. Então, o R1 vale 30, o R2 vale 10. Então, fica 30 vezes 10 por 30 mais 10. Então, essa resistência equivalente vai ser 300 sobre 40. Faz tchucu-tchucu aqui, ó, passa a vara num zerinho, fica 30 sobre 4, que vai dar uma resistência equivalente de 7,5 ohm. Cuidado, 7,5 ohm é a resistência equivalente desses dois. Esse resultado está associado em série com o resistor 3. Associação em série, nós só fazemos a soma. Então, a resistência equivalente vai ser 7,5 ohm, mais a resistência 3 que ele disse para nós, que é 2. Portanto, a resistência equivalente total do circuito é de 9,5 ohms. Beleza? Então, calculei a resistência equivalente. Agora, eu tenho a informação que eu preciso para substituir aqui, ó, no cálculo da corrente. Beleza? Então, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. A minha corrente I vai ser, a FEM ele me disse que é 6, dividido pela resistência equivalente, que é 9,5, que eu calculei aqui, mais a minha resistência interna, que o exercício disse que é 0,5. Então, vai ficar, gente, 9,5 mais meio vai dar 10. 6 divididos por 10 vai dar 0,6 ampere. Beleza? Então, nós fechamos aí o cálculo da corrente total. Mas não era isso que o exercício pedia para nós, né? Ele quer a corrente no resistor 1 e a potência dissipada no resistor 2. Jovens, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular qual é a tensão que eu tenho no meu resistor 3. Por quê, professor? Porque se eu calcular a resistência que eu tenho no 3, eu sei quanto que sobra para esses dois que estão associados em paralelo. E aí, sabendo a resistência e a tensão deles, eu consigo calcular o que o exercício me pediu, que é a corrente de um e a potência dissipada no outro. Beleza? Então, a nossa próxima etapa aqui é fazer cálculo de tensão. Eu vou calcular primeiro a tensão do gerador, que vai ser a FEM menos a resistência interna vezes a corrente. Porque lembram, né? A FEM é 6, mas tem resistência interna. Então, o que vai para o circuito é um valor um pouco menor do que 6. Quanto? Bom, a FEM é 6 menos resistência interna, que é 0,5, vezes a corrente total, que eu já calculei ali, que é 0,6. Então, 0,5 vezes 0,6 vai dar 0,3. 6 menos 0,3 vai dar 5,7 volts. Ou seja, o meu gerador produz 6 volts, mas o que ele manda para o circuito é 5,7 volts. Beleza? Então, fechou aí o cálculo da tensão total. Vou fazer o cálculo da tensão 3. Primeira lei de Ohm, Uri. Então, tensão é resistência vezes corrente. Se eu quero a tensão 3, é resistência 3 vezes a corrente 3. Então, a tensão 3 vai ser resistência 3, o exercício me disse que é 2 ohms,
A corrente que passa no 3, ó, é a corrente total do circuito, concorda com o tio Everton? A corrente total sai aqui do meu gerador, contorna aqui, ó, e passa pela minha resistência. Então, é a corrente total que está passando por ali, que vale 0,6. 2 vezes 0,6, 1,2 volts. Amados do tio Everton, pensem o seguinte, ó. Se a tensão total é 5,7 e para esse resistor aqui eu tenho 1,2 volts, quanto que sobra de tensão para esses dois aqui? 5,7 menos 1,2, 4,5 volts. Ou seja, nos terminais dessa associação, a diferença de potencial é 4,5 volts. E agora sim, graças a Deus, amém, Jesus, sabendo essa tensão de cada um e a resistência de cada um, eu posso calcular o que o exercício me pediu, que é a corrente do resistor 1 e a potência dissipada no resistor 2. Beleza? Vou apagar e fazer essas continhas aqui em cima, porque meu quadro é pequenininho e não cabe a conta inteira. Então vamos lá. Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm eu sei que diz URI. Se eu quero calcular a corrente 1, eu uso a resistência 1 e a tensão no resistor 1. Então eu vou isolar a corrente. Ó. A minha resistência que está multiplicando, eu passo dividindo. Portanto, fica a tensão 1 sobre resistência 1. Então, a corrente vai ser, a tensão 1 é 4,5 volts e a resistência 1, jovens, é 30. 4,5 divididos por 30 vai dar 0,15 ampere. Então, no resistor 1, passa 0,15 ampere. Que se você olhar nas alternativas, vai ser ou letra A ou letra B. Agora, eu preciso calcular a potência dissipada no resistor 2. Ó, fiquem espertos. É potência dissipada no resistor. Então, eu posso usar π ou por. Se fosse no gerador, eu só ia poder usar P igual a Rzinho vezes E ao quadrado. Mas não é gerador, é resistor. Como eu sei tensão e resistência, eu vou usar o por, senão eu vou ter que calcular a corrente para daí usar a potência, vai dar muito trabalho. Então, vai ficar que a potência vai ser a tensão ao quadrado sobre a resistência. Então, a potência no 2 é a tensão no 2 pela resistência do 2. A tensão do 2 e do 1 é igual a 4,5, porque eles estão em paralelo. 4,5 ao quadrado sobre a resistência 2, que é 10. Jovens, 4,5 ao quadrado vai dar 20,25 sobre 10, que vai dar aí aproximadamente 2 watts de potência dissipada. Beleza? Então, 0,15 ampere e 2 watts de potência dissipada é a alternativa B de Belo. Joia? Galera, eu sei que você deve estar assim, né? Meu Deus, professor, mas vamos lá. A matemática em si, de boas. É multiplicação e divisão, as continhas em si. O que é difícil nesse exercício? É você saber de onde você tira o número. Por que eu faço tal conta? Por que tem que ser assim? Por que não tem? E aí, jovem, você tem que fazer o caminho inverso. Bom, se eu quero calcular a potência 2, eu tenho que saber resistência 2 e tensão 2. Resistência 2 o exercício me deu. Está aqui. Mas a tensão 2 eu não tenho. Então, o que eu fiz? Eu calculei a tensão total para descontar a tensão 3 e saber quanto que sobrava para o 1 e para o 2. Porém, para saber a tensão total, eu precisava saber a corrente total. Então, primeiro eu calculei a corrente total. Mas, para saber a corrente total, eu precisava saber, eu já apaguei, estava aqui nesse lado, a resistência equivalente.
Então, o que eu fiz? Eu calculei primeiro a resistência equivalente. Então, todos os cálculos têm um porquê. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem agora, jovens? Não hoje necessariamente, né? Mas em algum outro momento da semana. Peguem esse vídeo, reassistam essa resolução dos exercícios, fazendo junto comigo de novo, não tem problema, entendendo passo a passo. E depois você tenta fazer sozinho, olhando para a tua resolução, não tem problema. Por que fazer isso? Porque esse raciocínio se repete para vários outros exercícios. E você treinando esse raciocínio, quando aparecer um mais simples, você já está com o raciocínio treinado e você consegue fazer o mais simples sozinho. E aos poucos a gente consegue daí incrementando a dificuldade, elaborando esse exercício, você vai conseguindo aos poucos também fazer sozinho. Beleza? Mas, de novo, é um exercício difícil, tá, jovens? Não pelo cálculo, mas pelo raciocínio todo que você usa para resolver. Beleza? Jovens, eu fecho nossa aula aqui no Zoom com esse exercício. Eu quero pedir para vocês o seguinte. Eu deixei no planejamento dessa semana alguns exercícios indicados. Então, caso você não consiga fazer algum desses exercícios, anota e manda para mim no chat, hoje, se você conseguir, se você já tem anotado, ou em outro momento, na próxima aula, para que eu possa daí resolver esse exercício com vocês. Eu posso, se for um exercício muito sofisticado, eu gravo a resolução e posto. Se for um exercício que eu sei que é um conceito que está pegando, eu resolvo, destaco bem o conceito e posto a foto da resolução para vocês. Enfim, a gente vai dando um jeito de ir trocando informação para esses exercícios que vocês estão tendo dificuldade. Beleza? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês. A aula não terminou, ainda faltam 8 minutos. A gente volta lá para o Google Sala de Aula para finalizar a nossa aula lá. Tá bom? Obrigado, jovenzinhos. Me dê um tchau bem bonito e até a próxima.